uma das coisas mais legais de fazer vídeo é que a gente começa a tirar muito mais da letra, porque caras como o Brian May gostam de botar essa intenção muito mais subjetiva dentro da sua própria música, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Sextou Rock and Roll. Sexta-feira, abre uma cerveja, põe no gelo, prepara para depois do trabalho, mas esse é o dia de botar um rock and roll bem alto e celebrar as bandas que fizeram o estilo que a gente tanto gosta. Semana passada eu tava ouvindo um LED a todo volume. Essa semana o Sextou Rock and Roll é com o Queen, grande banda que eu não falo muito no canal. E para falar de Queen, eu escolhi falar de um som que não é tão famoso assim, ou não tão popular, ou pelo menos não é um daqueles clássicos que todo mundo conhece, e é uma banda porque é difícil, né? É difícil a gente trazer alguma coisa nova de um som que todo mundo já sabe o que ele diz, né? Já foi analisado por tantas pessoas, então o Queen é uma banda que eu gosto bastante, mas é difícil de trazer um vídeo ou um conteúdo que seja original ou pelo menos traga alguma informação que as pessoas não conhecem. Por isso que eu escolhi 39, essa música aí é muito boa quando eu cheguei nesse disco, né? Night at the Opera, eu acho, me saltou direto assim na cabeça, porque ela tem uma pegada folk, mas é aquele folk talvez influenciado pelos americanos, mas é aquele folk mais irlandês, aquele folk britânico, assim, né? Tem mais aquela cara de folclore, assim, e claro que isso é totalmente intencional. E aí o Brian May, aí o senhor doutor PhD em astrofísica, né? O cara é guitarrista de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e o cara também é astrofísico. E por que eu tô falando isso, né? Isso aí também é uma informação que as pessoas já sabem, mas essa música tem muito mais a ver com a astrofísica do que parece. Vamos decifrar essa letra então. Vamos pro verso 1. In the year of 39, assembled here the volunteers. In the days when lands were few, here the ships sail out in the blue and sunny morn. Então no ano de 39 se agruparam aqui os voluntários. E nesses dias, quando as terras eram poucas, né, eram escassas, aqui essa embarcação velejou ou navegou lá para fora no azul ensolarado, né, na azul ensolarada manhã. Né? Então é interessante assim, né? Por que ele é astrofísico? Porque essa embarcação não necessariamente pode ser um navio, né? E aqui a gente vai ver nessa letra. Sweetest sight ever seen. Então foi aí a visão mais doce que eles já viram, né? Essas pessoas navegando nessa embarcação num dia ensolarado. And the night followed day, and the storytellers say that the score brave souls inside, for many a lonely day, sail across the milky seas, never look back, never feared, and never cried. Né? Tem que falar tudo junto, porque é como se ele estivesse contando uma história, né? Então é meio literal, assim. Ele diz que os contadores de histórias estão dizendo alguma coisa, enquanto ele, com essa temática folk da melodia, também conta uma história. Então, foi aí uma visão doce que eles tiveram dessa embarcação partindo, e aí a noite procedeu depois do dia, né? Ou seja, várias noites passaram. And the storytellers say that the score brave souls inside for many a lonely day sail across the milky seas. Então, os contadores de histórias dizem que esse bando de pessoas com bravura que estavam dentro da embarcação, por muitos dias solitários, navegaram através dos mares leitosos, né? Os mares da Via Láctea, né? Então, os mares de leite, Milky Seas, na verdade está falando de Milky Ways, que é a Via Láctea que a gente tem aqui, né? Então aqui ele já está dando a entender que podem ser, né, mares leitosos, porque eles poderiam ser talvez mais espesso, ou talvez tenha uma maneira de dizer que o oceano está mais difícil, ou mais leve, ou mais fácil de navegar, ou está mais claro naquele dia que está navegando, mas na verdade ele está falando da Via Láctea. E essa embarcação de 39 talvez não seja da época colonial, né? 1739 ou 1539, mas sim 2000, 3039, né? Never look back, never fear, never cry. Então eles nunca olharam para trás, nunca tiveram medo e nunca choraram. Don't you hear my call, though you're many years away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand. For the day I take your hand in the land that your grandchildren knew. Então, você não escuta o meu chamado?
mesmo que você esteja a muitos anos de distância, né? Então essa viagem de anos-luz. Don't you hear me calling you? Você não escuta eu chamar você? Write your letters in the sand for the day I take your hand in the land that our grandchildren knew. Então escreva suas cartas, né? Letters pode ser letra, pode ser carta, mas não é no sentido de mensagem, né? Então escreve a tua mensagem na areia, porque para o dia que eu vou pegar a sua mão in the land that our grandchildren knew, né? Então a terra que os nossos netos conheceram. Essa ideia da terra que os netos conheceram é porque eles já cresceram, né? Então essa viagem foi muito longa. In the year of 39 came a shipping from the blue. The volunteers came home that day and then bring good news. Então no ano de 39 veio uma embarcação do azul. Os voluntários voltaram para casa naquele dia e eles trouxeram boas notícias. Olha só, a história tá ficando interessante. Então eles trazem boas notícias of a world so newly born, though their hearts so heavily weighed. For the earth is old and grey, né? Então eles trouxeram boas notícias de um novo mundo que tinha recém-nascido. Acharam uma terra nova, né? Então tem essa alusão aí ao descobrimento, né? Acharam umas terras não descobertas ainda. Though their hearts so heavily weighed, for the earth is old and grey, né? Mas eles aí, ao mesmo tempo que eles descobriram uma terra nova, uma terra próspera e recém-nascida, eles descobriram também, né, que os corações deles pesaram porque a Terra já estava velha e acinzentada, né? Ou seja, o planeta Terra estava morrendo, né? Little darling will away, but my love this cannot be. For so many years are gone, though I'm older but a year. Your mother's eyes from your eyes cry to me. Então, pequena, né? Pequena querida, né? Little darling. Então, essa pequena querida will away, but my love this cannot be, né? Nós estamos fora, mas pelo meu amor, isso não pode ser, né? Então aqui é um jeito diferente de escrever, mas ele está dizendo assim, né? Estávamos fora, mas but my love, this cannot be, é como se fosse uma expressão assim, né? O meu amor, isso não pode ser. For so many years ago, though I'm older but a year, né? Muitos anos se passaram, mas eu só envelheci um ano. Ou seja, o astrofísico fez uma viagem que a diferença de tempo passou só um ano na viagem espacial, mas na Terra tinha se passado muito mais anos, né? E aí, quem ele encontrou não foi a esposa, e sim a filha, ou até, como dizia na letra ali, a neta. Então ele estava enxergando nos olhos da criança as características da pessoa que ele deixou, que provavelmente não estava mais viva, né? Though I'm older but so many years ago, though I'm older but a year. Então, muitos anos se passaram, mas eu só envelheci um ano. Your mother's eyes from your eyes cry to me. Tá aqui, né? Então, os olhos da sua mãe de dentro dos teus olhos choram para mim, né? Então, ele encontrou a própria filha, que já provavelmente também já devia estar mais velha, né? Então, para ele só passou um ano, ou seja, tanto é que no verso 2 ele repete, né? No ano de 39 eles foram, no ano de 39 eles voltaram. Ou seja, menos de um ano durou essa viagem, mas na Terra passou-se muito tempo, né? Já passou quase 2 gerações. E aí ele repete o refrão, né? Escuta o meu chamado, mesmo que muitos anos... talvez... Aqui é interessante também, né? O refrão pode ser a esposa falando com ele, né? Você não me escuta o meu chamado... porque já faz muitos anos que você foi embora. Você não escuta eu chamando por você. Escreva a sua mensagem na areia, porque para o dia em que eu vou pegar a sua mão na terra que os nossos netos cresceram, claro. Então na Terra o tempo foi passando, essa pessoa já estava envelhecendo e ele não estava retornando, né? Uma letra bem triste assim, né? Don't you hear my call, though you're many years away? Don't you hear me calling you? All your letters in the sand cannot heal me like your hand, for my life is still ahead. Pity me. Então aqui é ele respondendo, né? Você não escuta o meu chamado, o chamado dele que voltou para a Terra e não tinha mais a esposa. Though you're many years away, don't you hear me calling you? Então, mesmo que você já esteja a tantos anos de distância, anos da morte dela, você não escuta o meu chamado. Todas as suas mensagens na areia não podem me curar como a sua mão, porque a minha vida ainda está pela frente e eu tenho pena de mim, né? Pobre de mim. Pity me, pobre de mim. Ou seja, ela deixou mensagens para ele, mas ele só recebeu as mensagens quando ele queria ter a companhia dessa moça, né? Do par dele, que teve essa desconexão temporal, né? Um lance muito, muito à frente do seu tempo, né? Anos 70 aqui, claro. A corrida espacial também ainda estava muito fresca na memória das pessoas, mas o Brian May já tinha aí uma vontade de se aprofundar nesse assunto, tanto é que o cara virou doutor em astrofísica, mas tu vê que ele já estava pensando muito sobre essa história, e é o mais incrível que é
é uma música de meio de disco que, claro, né, no Queen, né, é uma banda de rock onde os caras todos são consagrados, condecorados e estudados. Aí tu vê que o assunto das letras também já é muito mais diferente do que o que a gente está acostumado a escutar em letras normais e comuns de rock, né, no geral, assim. Então, muito boa essa letra. A melodia é muito boa e ela dá a entender, assim, tu escutar por cima, tu não consegue pensar nisso, né? Tu só vê aquela letra de, uma embarcação, uma viagem, os voluntários. Então, ela dá outro entendimento, mas quando tu analisa a fundo, e esse é o ponto desse canal, é uma das coisas mais legais de fazer vídeo, é que a gente começa a tirar muito mais da letra, porque caras como o Brian May gostam de botar essa intenção muito mais subjetiva dentro da sua própria música, né? Então essa foi 39 do Queen. Quer pedir uma música para uma próxima sexta aí? Tem que ser um rock and roll, tem que ser banda boa, não precisa ser antigo, mas tem que ser bom, tem que ser rock. Deixa embaixo nos comentários, tem entendimento melhor dessa letra, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.